Eu sou Augusto Oliveira, sou do lado negro da força. E o podcast, acho que falar um pouco do podcast, falar sobre a minha pessoa, assim, as histórias acabam se misturando um pouco. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa preta. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. E eu sou nascido e criado na Coab 2 de São Paulo, Zona Leste. E aí, ó, sempre tem um. Se você falar Coab 2 e Corinthians, sempre vai ter alguém que vai levantar a mão. E lá na Coab 2, mais precisamente Cidade Tiradentes, o acesso a algumas coisas era um pouco difícil, assim, nos anos 90. Demorava um pouquinho mais para chegar umas coisas, né? Tipo, às vezes chegar um livro, às vezes chegar um filme na locadora, né? As pessoas se sentindo velhas já. Para alugar o filme na sexta, devolver na segunda. E eu fui uma pessoa muito privilegiada porque eu tinha e tenho ainda uma parte da minha família que é um pouquinho melhor de vida, assim, um pouquinho mais da hora. Então levava no McDonald's, levava no cinema. O meu padrinho professor de química, ele viajava bastante, então ele trazia bastante coisa para mim, quadrinhos e esse tipo de coisa, e eu era tipo um nerd de quebrada. Não tinha acesso às coisas, lia 70 vezes o mesmo gibi ali e tal, só que eu sempre vi um mundo um pouquinho maior do que ele realmente era. Tem um pessoal que ainda está no mesmo bar, que tipo hoje, antes o pai ficava no bar, hoje ele fica no bar e o filho dele vai buscar. E o lado negro ele surge muito disso, assim, dessa carência que a gente tem, assim. Eu vejo poucas pessoas pretas aqui hoje. É importante que essas pessoas pretas estejam aqui, mas ainda é um número muito pequeno, né? Se nós somos 54% aí da população, acho que está meio desigual essa conta aqui nesse espaço. Então, quando eu vou pensar, nossa, caramba, vocês viram o que T'Challa fez no número tal do Pantera Negra, e eu vou pegar, vou virar pro meu amigo e ele vai falar, mano, eu só vi o jogo do Corinthians. Aí eu, putz, com quem que eu vou falar isso aí? E isso durou até, eu tenho 28 anos, não sei, é um pouco velho já, né? E isso durou bastante tempo, assim, até meus 23, 24 anos, quando eu consegui encontrar outras pessoas pretas para trocar essa experiência. Porque uma coisa é você conversar com o seu amigo que não tem a mesma vivência que você. Então, quando o T'Challa e o Ororo casaram nos quadrinhos, no meio da Guerra Civil ali da Marvel, foi quando o Capitão América morreu, só que não era o Capitão América, eu estou estragando a história para as pessoas. Na Guerra Civil da Marvel, e foi um dos maiores eventos ali daquele universo todo cósmico, tanto que o ator que é o Vigia, que quando acontece alguma coisa importante, ele está lá olhando. Ele seria tipo o Twitter da Marvel, assim, tem alguma coisa acontecendo, ele vai lá, mas ele não comenta, assim, ele só olha. E aí, quando o Reed Richards e a Sue Richards, que são a primeira família dos quadrinhos, casaram, ele não foi, mas quando a Aurora Monroe e o T'Challa casaram, ele foi. Então, quer dizer que esse foi o evento mais importante da história dos quadrinhos. E foi a primeira vez que teve um relacionamento afrocentrado assim, dentro dos quadrinhos da Marvel, que teve toda essa exposição, toda essa importância. E aí, para você pensar que a gente não tem nem acesso à afetividade e ver essas duas figuras, consideradas figuras mais poderosas daquele mundo ali, né? Wakanda é a civilização mais avançada ali naquele universo. Ela tem muitos paralelos com a Etiópia, né? A resistência aos colonizadores e tudo mais. Então, para mim, os quadrinhos são considerados literatura, assim, que é um dos, dentro das coisas que eu gosto, assim, é um que chega mais próximo de estar na biblioteca e tal, apesar de gostar muito de livro, mas eu acho que esse viés do quadrinho às vezes ele é um pouco ignorado porque é infantilizado primeiro ou não é considerado tão elegante, tão chique e tal. E aí você vê o afeto, você vê as pessoas sendo tratadas com respeito. Tem até um bagulho muito foda nesse quadrinho. Você pode falar a palavra aqui? Ah, que bom, porque eu já... Deu um bagulho muito foda, que foi quando o Dr. Destino, né, o Dr. Doom, chegou lá, ele estava na lua de mel, né, o T'Challa e a Ororo, Tempestade. Para quem não conhece, é que eu sou
mais parça e tal, aí a gente chama pelo primeiro nome mesmo. É, aí o Dr. Destino tava lá, trocando ideia com o T'Challa, ele... Nossa, você é um orgulho para um preto como você aí, você é muito inteligente para um preto. Aí ele pegou e falou, mano, primeiramente, cala sua boca, que toda a civilização, todo o povo do continente, né, o continente africano, eles têm o mesmo potencial que eu e o pessoal da diáspora também tem. E se não fosse a escravidão, a gente estaria no mesmo patamar, né? O Wakanda é a definição de afrofuturismo, né? Que é como as civilizações africanas elas se desenvolveriam sem essa invasão, sem esse sequestro, sem essa violência, sem a colonização. E aí é uma fantasia de como isso seria. E aí o T'Challa pontua que todo o continente e todas as pessoas têm o mesmo potencial que ele, só que tem esse impedimento, tem essa barreira. E aí você fica quieto, porque enquanto vocês estavam rastejando nas cavernas, a gente já estava catalogando as estrelas. Então, para nós, para o povo preto, a leitura, as palavras elas já existem. Desde antes da escravidão, né? Desde antes da colonização, do sequestro, já existia escrita em África. É uma coisa que é importante pontuar. Veio uma escrita para cá. Essa escrita ela foi apagada, essa forma, esse idioma, a nossa cultura, e a gente teve que recorrer à oralidade. Então, podcast também, oralidade, também são histórias. Tem uma frase que diz que os nossos mais velhos são as nossas bibliotecas. Então, sempre quando você pergunta alguma coisa para sua avó, para um tio, para os seus pais, para um irmão mais velho, para um primo, você também está acessando uma biblioteca. Ali também existe uma leitura, né? E através desses diálogos, dessa construção, dessa nerdice, chega no hip hop, e aí a gente entende que o hip hop são 4 elementos, e o rap, que é a música que rege esses 4 elementos, aí, uma das músicas, né? Ele também é literatura pra caramba, ele também é biblioteca pra caramba, e a gente percebe que no comecinho, ali no final dos anos 70, a gente tinha grafiteiros que pegavam, não tem acesso ao livro, ia lá e escrevia uma poesia no muro. Às vezes autoral, às vezes não. Aí você tem os ciphers, né? Os ciphers, ou as jam sessions, né? Que são onde as pessoas se encontram para fazer música, as pessoas se encontram para fazer freestyle e tal. E essas pessoas estão cuspindo poesia, essas pessoas estão cuspindo fatos. O Jay-Z, que é um bilionário que eu gosto aí, muita gente fina, casado com uma moça aí, muita gente fina aí, também fez um filme. Não sei se vocês já ouviram falar em Rei Leão, Beyoncé. Ele costuma dizer que os rappers eles são a CNN do gueto, né? Então, eles explicam e eles transformam ali aquele contexto em uma informação mais acessível. Se a gente for trazer para o Brasil, né? A gente vai falar de Sobrevivendo no Inferno, Faça Sua Escolha, de De Menos Crime, vai falar de Falcão aí, MV Bill e tal. E a gente também não pode negar que isso é literatura. E aí demora 22, 23 anos aí para o Sobrevivendo no Inferno virar um livro físico, né? Antes ele era só um audiolivro. As pessoas tinham acesso e tal. E é muito importante que a gente não ignore esse formato, essas outras mídias, essas outras formas de ter acesso à literatura, né? Porque às vezes ela acaba limitando um pouco a gente, né? Tipo, se a gente for pensar que não, literatura é só que a gente vai lá na biblioteca e pega. E quando eu era mais novo, assim, quando eu estava na escola e tal, eu nem tinha acesso à biblioteca, apesar de estudar na escola pública, a biblioteca ser livre e tal, tinha que meio uma restrição de entrar na biblioteca. Você vai pegar o bagulho, mas você vai ler aqui. Aí, tipo, por quê, mano? Isso daqui eu venho aqui todo dia, você sabe onde eu moro? O que eu vou fazer com o livro? Ou então, tipo, não, esse livro aqui você não pode pegar. Mas por quê? Tipo, tá lá, tem a idade certa, apropriada para ler o livro. Às vezes é até um bagulho que eu estou interessado e tal. E a gente acabou não tendo esse acesso. E às vezes quando chega, é uma parada que
não é tão acessível, não é tão interessante, não é uma vivência que a gente quer ter e tal. E aí eu, depois, com o passar do tempo, fui descobrindo esses outros caminhos aí, através do freestyle, através do hip hop, através dos quadrinhos, do mangá também, né? Aí você tem que colocar uns outros filtros aí para você poder acessar também essas informações. Tem uma barreira muito grande também, né, financeira, porque quadrinho não é barato aqui no Brasil, assim. E você achar o quadrinho e você manter uma frequência, você, pô, vou comprar. Ah, mas esse mês aqui nós tem que comprar, ou vai comprar feijão ou vai comprar o Homem-Aranha novo. Aí ninguém vai comer Homem-Aranha, né, mano? Aí você fica um mês sem comprar, já aconteceu um monte de coisa, já tá o clone do Homem-Aranha lá e você não entende mais nada, assim. O quadrinho ele tem esse lance da continuidade, por mais que a o status quo ele se mantém assim, em um mês aconteceu muita coisa, é tipo você ficar um mês sem ver seu amigo, aí você fala, mano, o que aconteceu? Ah, tô suave. Tá, mas esse um mês aí, terminou, voltou, brigou, sei lá, outra pessoa dominou sua mente, criou um braço, perdeu o braço. Só que aí quando você volta já aconteceu uma par de coisas, as pessoas já estão falando de outros assuntos, né? Tipo perder o filme quando você é criança, né? Tipo você perde o filme da sexta-feira e todas as crianças estão comentando já na segunda-feira e você não tem mais esse acesso. E aí surgiu o Lado Negro, a gente, tipo, encontrei o Cabral, o Danilo, o Cabral, Fábio Cabral, escritor aí, não sei se vocês já ouviram falar, muito bom, acabou de lançar livro. E a gente começa a conversar e ter esses diálogos sobre as coisas que a gente gosta. Esse encontro raro de pessoas pretas que gostam mais ou menos das mesmas coisas, entre elas literatura, games, quadrinhos, cinema, e começa a discutir, pensando, tipo, que a gente se encontra e troca ideia 3 horas, porque, tipo, mano, quanto que você vai encontrar outra pessoa que gosta das mesmas coisas que você, nesse mundão gigante aí, onde às vezes você é até tirado por gostar dos bagulho assim. E a gente começa a ter esses papos e tal, e eu, mano, e se a gente gravasse isso? Porque eu sempre gostei de podcast, assim, depois que a internet chegou lá na Coab 2, aí a gente começou a ficar ousado, né? Falar, então os caras falam desse aqui também. E aí, eu sempre tive muita facilidade em entender inglês, aí eu já fui, aí quando a gente é ousado, né, a gente já vai buscar longe. Aí já fui lá na América do Norte e eu vi, nossa, tem um podcast só de negrão falando dessas coisas. Aí ela, não, tem que ouvir isso aí. Aí eu, pô, mas se tem lá, por que não tem aqui? Aí eu comecei a procurar e eu, putz, não tem mesmo, né? Apesar de... O primeiro podcast feito por pessoas pretas no Brasil é o Frequência Modulada, só que eles não gostam de se titular podcast, é mais um radio show onde eles trocam ideias sobre música e tudo mais. Depois vem o programa Freestyle do Marcílio, muita gente fina, repórter aí, tá na ESPN fazendo outras coisas agora. Mas não tinha nós, assim, e eu não me via. E aí, lógico que tem aí o podcast mais ouvido do Brasil e tal, que eles falam sobre temas nerds e tudo mais, só que não é nós, né, mano? Eles falam de uma outra forma, eles têm outras prioridades e tudo mais, e aí é acessível para aquele pessoal, é até interessante, em algum momento ali foi interessante para mim também, mas não é nós. E aí eu comecei a procurar, e aí eu cheguei nesses podcasts, que contam histórias, que falam sobre produções onde os artistas parecem comigo, onde as pessoas falam sobre coisas que eu tenho acesso, independente da barreira geográfica, e eu acho que a gente conseguir transmitir isso para outras pessoas, né? Os podcasts que a gente faz sobre livros, sobre quadrinhos, eles acabam alcançando outras pessoas e aí as pessoas vão, tipo, vai procurar seja na biblioteca, seja numa loja aí onde você pode comprar o livro ou o quadrinho, seja na pirataria mesmo, lendo PDF, porque às vezes não está tendo. Você vai comprar o Homem-Aranha novo ou você vai comprar o feijão? Se você consegue ali um esqueminha e tudo mais, né, mano? As pessoas aí, tem gente julgando, mas você já comprou aquele MP3 com a discografia do Soweto. Todo mundo já comprou, mano.
Não tem problema, você acessa a hora da pipoca, às vezes a pessoa não quer pagar o Hulu, mas paga o Netflix, aí paga o Amazon, mas não consegue pagar o outro. E aí é assim que a gente vai consumindo conteúdo quando a gente não tem dinheiro, né? Mas aí, às vezes, tem uma produção que é interessante, sei lá, o Black Klansman, por exemplo, que é baseado no Infiltrado na Clã. É baseado num livro, virou filme, aí a gente vai, todo mundo, né, apoiar o Spike Lee, porque o mano ele é embaçado. Depois a gente compra o livro, junta aquele dinheirinho do feijão, porque se passar um mês não vai acontecer outras histórias mirabolantes e tudo mais, então a gente pode ter uma paciência, esperar lá e comprar e tal. A gente compra, a gente empresta, aí a gente troca, faz o escambo. E eu acho que a experiência é mais ou menos assim, né? Tem o lance da Batalha da Leste, aí, esquecendo de falar das coisas que eu faço. Minha esposa fala que eu me divulgo mó mal e eu acho que ela tem razão. Antes de tudo isso vem a Batalha da Leste, né? Que é uma batalha de MCs. Acontece todo sábado lá no metrô Itaquera, a partir das 3 horas, podem colar. E através de lá conheci várias pessoas, conheci o Emerson Alcalde, que foi ficou em segundo lugar aí, acho que em 2014, no campeonato de poesia aí mundial e tal. Slam da Guilhermina também, já recebemos vários slams e vários saraus lá na Batalha da Leste. Então a literatura ela é muito próxima, assim, tanto da minha vida. Já saí em livros, coletâneas aí de poesia e tal, já lancei meus audiolivros aí, meus EPs, minhas músicas, já apareci em alguns álbuns e tal. E eu acho que se a gente for falar de literatura, ela é interdisciplinar, assim, ela é multiformato. Eu acho que a gente limita muito a literatura quando a gente fala que, não, você vai pegar o livro, vai sentar e vai ler e tal, né, mano? Porque, às vezes, a gente tem a experiência da pessoa que leu a parada, está te contando, e não é menos livro. Hoje a gente tem o audiobook, né, mano? Que é mais ou menos o Menina, você não sabe o que Sheila fez. Só que em versão... Às vezes você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, ou você pode chegar em Menina, você não sabe o que Sheila fez. E a história, às vezes até engrandece a história, né? Dependendo de quem está contando. E tal, né? Você vê aí com a Disney, conta a história, muda um pouquinho, tal, faz um remake lá, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. E limitar a literatura a esse lugar, né, de você estar sentado na praia, sentado na sua cama, deitado na sua cama, sentado num sofá, lendo livro no ônibus. A gente pode audioler, a gente pode ler visualmente aí tudo mais, e tudo começa na palavra, né, mano? Não tem como. A humanidade começa e termina na palavra, né? Seja ela com a voz ou seja ela através de sinais, né? Seja ela através de símbolos também, aí, se a gente for pensar aí, ilustrações e a caligrafia também, né, que é uma forma de desenho. E eu acho que é isso assim sobre mim, mas vamos discutir mais coisas aí, gente. Obrigado, satisfação.